Salve galerinha do canal da Química, tudo certinho? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: por que algumas colisões moleculares elas geram reações e outras colisões não geram reações? Na verdade, gente, são três fatores envolvidos aí, porque para que as moléculas elas reajam entre si, tem que haver colisões entre essas moléculas. Então essas moléculas precisam colidir entre si. Agora não é só colidir, porque depende de três fatores. O primeiro fator é a quantidade de energia envolvida nessas colisões. O segundo fator é a orientação dessas moléculas, como elas estão orientadas. E o terceiro fator é a frequência dessas colisões. Mas calma, a gente vai ver cada um desses itens aqui bem detalhadinho, beleza? Então fique esperto aí no vídeo de hoje. Bom, galera, e para que haja uma reação entre duas moléculas, então, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui de HCl e H2O. Então, para que haja uma reação entre essas moléculas, é necessário que a ligação covalente de uma ou de outra ou de ambas elas sejam rompidas para que haja uma reação entre as moléculas. Então, é necessário que tenha uma quebra da ligação covalente aqui de uma determinada molécula, de uma ou de ambas, para que haja uma reação entre as moléculas. Porém, para que haja esse rompimento das ligações covalentes de uma ou de ambas, é necessário uma energia, é necessário você aplicar uma energia aí. E essa energia vem de onde? Das colisões. Agora, vamos lá. Se você tiver uma energia suficientemente alta para fazer essa quebra de ligação, ligação que eu tô falando, ligação covalente, então se tiver essa quebra para que haja reação entre as moléculas, ok. Agora, se essa energia for muito baixa, não vai haver quebra de ligação, então não vai haver reações entre elas. Uma energia mínima para que ocorra uma reação é uma energia que a gente chama de energia de ativação. Para que você consiga entender um pouquinho sobre isso, vamos imaginar aí que você tem uma batida de carro. Se você tiver uma batida de carro, dois carros de frente a 120 por hora, você vai ter uma colisão muito forte, não é? Então você tem uma energia envolvida ali muito forte. Agora, se você tiver uma colisão de raspão, um carro a 20 por hora, o outro a 30 por hora, o que você acha? Que o estrago vai ser o quê? Bem menor, né? Então vai ter uma energia ali bem menor, uma energia envolvida bem menor. Então, talvez não seja suficiente para amassar o carro, por exemplo. Então, se a energia entre essas moléculas for muito baixa, não vai ter quebra das ligações covalentes e com isso não vai ter reação entre as moléculas. Bom, para ficar mais claro essa questão da quantidade de energia envolvida, se ela vai ser suficiente ou não para ter reação, a gente pode observar esse esqueminha que eu coloquei para vocês. Então, por exemplo, se eu pegar duas moléculas, imagina aqui que são duas moléculas, se eu pegar duas moléculas que estão batendo de frente, então se eu pegar aqui a verdinha e a roxinha, se elas estiverem batendo de frente com uma velocidade muito grande, ela vai ter uma energia de colisão maior e uma probabilidade de reação maior do que duas moléculas que são mais lentas e que só estão ricocheteando uma na outra. Então, por exemplo, vejam que aqui elas estão batendo de frente, aqui não, estão só ricocheteando e numa velocidade menor. Então, a probabilidade de ocorrer uma reação aqui com essas duas moléculas, essas duas primeiras moléculas, é muito maior do que no caso da segunda molécula. Então esse é o primeiro item, que é a questão de, se não tiver energia de ativação suficiente, não vai ter reação. Agora, um segundo item que pode interferir se há ou não reações após uma colisão é a orientação entre as moléculas, porque eu posso até ter uma energia de ativação suficiente para que haja reação, porém, se essas duas moléculas não estiverem orientadas corretamente, não vai haver ligação. Professora, como assim orientadas corretamente? Vamos entender o seguinte, ó, quando eu tenho água e HCl, o que isso me gera? Então aqui ó, eu tenho H2O de forma líquida mais o HCl. Isso daqui vai me dar o quê? O H3O mais
mais o Cl- aqui aquoso também. Muito bem. Para que haja essa reação aqui, para que eu chegue nesse produto, essas moléculas precisam estar orientadas. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, olha, aqui eu tenho cloro, que ele é, se eu pegar o ânion, cloro negativo aqui, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, o cloro aqui próximo do oxigênio, se a colisão ocorrer aqui, ó, entre o cloro que tem um dipolo negativo aí, né, e o oxigênio que também tem um dipolo negativo, não vai ocorrer reação nenhuma, tá? Nenhuma. Elas vão se ricochetear, essas moléculas, elas até podem colidir, mas elas não vão reagir. Agora, veja só, aqui ó, eu vou formar o que? O H3, O mais gasoso, mais Cl-, certo? Então, para que haja realmente essa reação ó, entre o ácido clorídrico, a água e forme esse produto, eu preciso que o quê? Que aqui eu tenha o hidrogênio, que é o dipolo positivo aqui, olha, junto com o oxigênio que tem o quê? Uma carga negativa, um dipolo negativo. Então, elas precisam estar corretamente orientadas. Se eu tiver aqui, ó, 2 sinais negativos aqui, já não vai ocorrer a reação. Então, aqui, o segundo item é orientação das moléculas. Bom, e o terceiro fator, que é muito importante também para que a gente saiba se há ou não reação, é a frequência das colisões. Porque quanto maior for a frequência de colisões, ou seja, quanto mais colisões eu tiver, maior a probabilidade de ter uma energia suficiente para que ocorra a reação, assim como maior a probabilidade dessas moléculas estarem orientadas corretamente, ou seja, maior a probabilidade de ocorrer a reação quando há colisão entre as moléculas. Então esses são os 3 fatores, belezinha, gente? Que é a energia necessária para que ocorra a colisão, a segunda é a orientação dessas moléculas e a terceira é a frequência com a qual essas colisões ocorrem. Beleza, gente? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha aprendido, curtido e gostado. Se aprendeu, gostou, curtiu, compartilha com os amigos para que possa ajudar outras pessoas também, porque esse é o objetivo do nosso canal. Até o próximo vídeo.